Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Amém? Estamos de volta? Falando aqui para os irmãos que a gente precisava começar a gravar os bastidores, preparar um making off para quando tudo voltar. É bem diferente, né? Aqui não tem profissional de câmeras. Pregar aqui para algumas pessoas do louvor, e graças a Deus tem pessoal do louvor aqui na frente para interagir e responder, mas tem sido uma experiência diferente ministrar aqui com pouquíssimas pessoas e saber que as pessoas estão recebendo em casa. Vamos abrir nossas Bíblias então, igreja? Abra comigo em 1 Crônicas 12:32. Eu vou começar lendo o versículo do qual nós vamos terminar com ele, o último versículo. Só para contextualizar, depois nós vamos começar lá em Gênesis. Esse é o versículo que nós vamos terminar a nossa palavra. Diz assim, 1 Crônicas 12:32. Eu falei certo dessa vez. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Nesse versículo nós vamos terminar essa palavra. O Senhor, a sexta-feira retrasada, na hora da intercessão, eu tenho conseguido acompanhar quase todos os cultos e a intercessão fiz questão de não perder nenhuma até agora. Porque eu creio que é um culto, eu entendo que é um culto que a gente serve juntos, independente de onde nós estamos, mas nós nos unimos para interceder pela nossa nação, interceder pela nossa cidade. Eu creio que é um culto importantíssimo de nós estarmos juntos, porque é onde a gente serve, não onde a gente só recebe. E na sexta-feira retrasada, eu não estava conseguindo ver direito, por questões domésticas com as crianças e tudo, e aí eu ia desligar, hoje não dá, depois eu vejo. E aí o Espírito Santo falou assim, não desligue, tem uma palavra para você. E ele estava no momento da adoração, a pastora Cristiane Andrade, não sei se está me vendo, Cris. Você vai ouvir a palavra que hoje vai nascer, ver que nasceu através da sua vida, da sua boca. Ela ministrou a palavra sobre Issacar, um versículo que depois nós vamos ler também. E dali o Senhor me deu um estalo e falou, vai estudar sobre Issacar. Eu entendi por que o Espírito Santo me pediu para que prestasse atenção. É uma palavra muito rica que a pastora Cris leu, que depois nós vamos ler também, um versículo. E aí eu fui estudar um pouco de Issacar, e o Espírito Santo então começou a falar comigo. Issacar, nós sabemos, sempre falamos, né? A tribo de Issacar. Uma das 12 tribos de Israel, oriunda dos 12 filhos de Jacó de Israel. E essa tribo, cada tribo tinha algo que ela portava, né? O seu nome tinha um significado, a sua movimentação, enfim, o seu papel em Israel. E a tribo de Issacar, nós sempre falamos o quê? Os conhecedores do tempo, né? Aqueles que sabiam discernir os tempos. Diz aqui em 1 Crônicas 12:32, que eles sabiam como Israel, eles eram chefes, eles eram estrategistas, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. E eles comandavam todos os parentes. É tremendo isso, porque aqui, nesse capítulo, nós estamos a partir do versículo 23, a Bíblia está falando dos guerreiros de Davi que foram para Hebrom. Hebrom foi o lugar onde aconteceu a batalha que transicionou o reinado de Saul para Davi. Foi uma guerra, eu estava estudando, bem complexa, porque as tribos estavam perdidas, confusas, conflituosas dentro de si mesmo e entre elas, porque eles tinham visto o profeta Samuel, da parte do Senhor, ungir Saul rei, e de repente não é mais Saul, agora Deus está falando que é Davi. Essa transição não foi simples. Eu consigo me colocar no lugar deles, eles entenderem, né, que Deus não tinha o Espírito Santo para testificar que não era mais o tempo de Saul, e agora Deus estava levantando Davi. E eles participaram dessa guerra, meio tumultuados, meio confusos e conflituosos, mas eles contribuíram, foram vencedores dessa guerra, e aqui transicionou o reinado de Saul para Davi. E nós dissemos sempre, nós sabemos que Issacar é a tribo que sabe discernir os tempos, porque Issacar foi a tribo que discerniu a transição desse reino. E nós sabemos que nós estamos exatamente num tempo de transição de reino, transição de governo. Não sou eu que estou falando, o Espírito Santo está falando com a sua igreja, né? Na face da terra nós temos ouvido, não tenho conseguido acompanhar muitas coisas, mas eu sei que isso tem sido dito, que isso tem sido falado, é nítido, né? Basta ter um pouco de
discernimento para a gente poder perceber, né, que tem um cenário preparado, como eu dizia quinta-feira. Deus não sonhou com o vírus, não sonhou com a situação, mas Deus se move, Deus também não foi pego de surpresa. Deus se move nas situações. E tem um cenário preparado para que haja uma transição de governo. Aquilo que é abalável está sendo abalado. E aquilo que é inabalável está se tornando maior e mais forte. A igreja de Cristo. E esse povo então conseguiu discernir esse tempo e traçou as estratégias e comandou todas as tribos de Israel para que Davi poder vencer aquela guerra e que Davi se tornasse o rei de Israel. E o Senhor está nos chamando a aprender com essa tribo, a aprender com a pessoa com que estava sobre a parte de Deus, que é um pouco do que Deus está fazendo com essa igreja nesse tempo. E há uma palavra sobre nós através dessa tribo de Issacar. Vai comigo em Gênesis. Nós vamos ler a respeito do nascimento de Issacar. Gênesis 30. Não sei se vocês conseguem sentir dali, mas eu estou muito nervosa. Estou falando muito rápido? Está dando para entender aí? Qualquer coisa vocês dão um sinal aqui. Gênesis 30. Eu vou ler só o versículo 18, para nós não lermos muito, e depois eu contextualizo esses versículos, 16 ao 18. Diz assim: assim que Jacó retornou dos campos, ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu a notícia: é preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus enviou o pedido de Lia. Ela concebeu mais uma vez e gerou um filho para Jacó. Então declarou Lia: Deus me deu meu pagamento por ter concedido minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Issacar significa recompensa de Deus. E em qual contexto Issacar foi gerado? Se você ler todo o capítulo 30 aqui, é bem autoexplicativo. Você vai ler e claramente você vai entender. Né, Jacó casado com Raquel e com Lia, as duas irmãs, aquela história que nós conhecemos. Trabalhou por uma, recebeu a outra, teve que trabalhar de novo pela aquele que ela amava. Só que Lia, né, Raquel não dava filhos a Jacó. E Lia estava gerando filhos a Jacó. E Lia teve 4 filhos com Jacó, numa sequência. E a palavra diz que a madre dela foi fechada. Depois do 4º filho, ela se deitava com Jacó, mas não tinha mais filhos. E aí Raquel falou assim, Raquel não podia dar filhos e morria de inveja de Lia. Eu já sei o que eu vou fazer. Pegou a sua serva, a sua escrava, e deu a ela para dormir com Jacó, e começou a gerar filhos para Jacó a partir de sua serva. Para a gente isso pode parecer uma estratégia esquisita, mas era comum para a cultura da época, né? Era uma estratégia legal. Então a serva de Raquel dormia com Jacó, ela engravidava, e aquele filho era filho que Raquel estava dando a Jacó. A serva só servia como realmente ali um útero que gerava. E isso entristecia muito Lia. Lia começou a ser humilhada, porque aí a irmã dela dava, né, a outra esposa de Jacó dava filhos a ela e ela não. E ela começou a clamar a Deus: Deus, eu quero novamente dar filhos ao meu marido. E aí ela também, nesse tempo de esterilidade, nesse tempo de infertilidade, nesse tempo de sequidão do seu útero, ela pegou a sua serva e deu ao seu marido, para que dormisse também e também gerasse filhos. E aí a serva de Lia começou a engravidar de Jacó. E a serva de Lia então deu filhos a Jacó. Então Lia voltou a dar filhos a Jacó através da sua serva. Só que um dia, um dos filhos de Lia voltou do campo com mandrágoras, né? A apóstola Leila já pregou sobre isso para as mulheres, eu creio, não sei se para a igreja inteira, acho que para as mulheres. E algo de muito valor na época. E ela pegou as mandrágoras de seu filho e negociou com Raquel o direito de dormir com o marido, com Jacó. E Raquel aceitou. E aí ela teve o direito de se dormir mais uma noite com o seu marido. E é tremendo aqui porque Lia representa uma igreja
Que igreja? Uma igreja que troca as recompensas deste mundo, a igreja que troca aquilo que tem valor neste mundo, pelo direito à intimidade. Ela desejava intimidade com o seu marido, com o seu senhor, com o seu esposo, mais do que qualquer outra coisa. E ela trocou algo valoroso, ela trocou algo de valor humano, pelo direito de se deitar com o seu esposo. E o que ela clamava no seu coração era que ela queria de novo, dela mesma, gerar filhos para ele. Então ela trocou algo valoroso, ela trocou uma moeda, ela trocou algo, né, se fosse hoje um dinheiro, um recurso, uma recompensa humana, pelo direito da tentativa de gerar filhos para o seu Senhor. É uma igreja que renuncia qualquer coisa, é uma igreja que não negocia, é uma igreja que abre mão do que o mundo, abre mão do que qualquer oportunidade pode lhe dar, mas uma igreja que entende que o mais valoroso, o mais importante é gerar para o seu Senhor. É uma igreja genuína em Cristo, uma igreja, né, uma igreja que tem a verdade estabelecida e troca qualquer coisa. Nada tem valor a não ser gerar filhos, gerar frutos para o seu Senhor. Essa é Lia. E aí Lia, quando ela se deita com Jacó novamente, ela gera um filho. Depois de muito tempo estéril, depois de muito tempo infértil, dando filhos a Jacó através da serva, ela novamente tem a sua madre aberta. E ela gera o 5º filho dela mesma a Jacó. E a esse filho ela dá o nome de Issacar, que significava a recompensa de Deus. E ela diz no versículo 18: Deus me deu meu pagamento, ou minha recompensa, por ter concedido minha serva ao meu marido. E por isso ela deu o nome de Issacar, que é a minha recompensa. A recompensa de Deus para mim, por eu ter dado a minha serva ao meu marido. Ou seja, Lia não deixou de gerar, mesmo num tempo de infertilidade. Lia não deixou de gerar, mesmo num tempo de esterilidade, num tempo de deserto, num tempo de sequidão. Ela seguiu de uma maneira legal, gerando filhos ao seu marido. E por isso o Senhor a recompensou com Issacar, um homem que deu origem a uma tribo que tinha sobre si um chamado de reconhecimento de tempos, discernimento. Nós falamos de inteligência profética, movimentações de guerra. Preciso em comandar, de ser a inteligência espiritual do povo de Israel. Essa foi a recompensa dessa igreja, Lia, por ter gerado em meio à sequidão. E o Senhor me falava a respeito, né, a recompensa de Deus pela postura dessa igreja, de Lia, que representa essa igreja, de no período de infertilidade, de gerar no período de infertilidade. A postura que ela teve nesse período. E o Espírito Santo nos pergunta: que postura nós temos tido? Qual tem sido a nossa maneira de agir num tempo de esterilidade, num tempo de sequidão? Será que porque eu não posso ir ao meu trabalho, ou não tenho uma agenda de compromissos na igreja, eu me torno infértil? Será que porque eu não tenho nada programado, eu não tenho uma programação, eu não tenho nada, eu não tenho uma escala, eu não tenho uma reunião, eu não tenho um dia e uma hora, um compromisso agendado, eu me tornei um infértil e um estéril? Será que da minha casa, na posição onde o Senhor me colocou, eu não posso gerar um fruto para o meu Senhor? Uma igreja que em meio a tempos difíceis, uma igreja que num tempo de infertilidade, de esterilidade, segue frutificando. E o Espírito Santo me dizia: quem frutifica no deserto, gera filhos estrategistas. E o Senhor me trazia muita pessoa do apóstolo Eli, obviamente, que independente, há 12 anos neste lugar como sonho de Deus, independente de circunstâncias, favoráveis e desfavoráveis, no tempo de festa ou no tempo de luta, né? Em dias melhores e em dias mais difíceis, digamos assim, que se eu perguntar para ele dos dias maus, ele vai falar que não teve. Nos dias de mais lutas e nos dias mais tranquilos, 12 anos frutificando. Eu e você, meu amado, fomos gerados em tempos difíceis muitas vezes. Nós somos gerados em tempo, eu fui gerada num tempo, eu fui gerada no deserto, nos desertos da minha vida. Eu fui gerada nas dificuldades da minha vida. Mas quem gera filhos, quem
frutifica no deserto gera filhos estrategistas. Nós somos esses estrategistas, a inteligência espiritual da terra. E nós fazemos parte de uma casa que sempre dá frutos, independente de tempos, independente de circunstância, independente do cenário, do que está acontecendo no país, na nação, no mundo, cenários econômicos favoráveis ou desfavoráveis. Então, em todo o tempo, há 12 anos, essa casa segue frutificando. Eu pregava essa palavra para os jovens quarta-feira, e o Senhor me trazia também a vida do apóstolo Cristiano, que foi lhe confiado, o aljava. O Senhor, através do apóstolo Hélio, entregou para ele uma grande responsabilidade, que é cuidar de outros ministros, não de outras igrejas, mas de outros ministros, homens e mulheres de Deus que caminham ali sozinhos, à frente de ministérios e sempre na luta, enfim, que começaram a buscar alimento nessa casa, e o apóstolo Hélio designou isso ao apóstolo Cristiano, num período de maior luta da vida dele. Num período de maior, dificuldade, deserto. Nós conhecemos um pouco a história, conheço só um pouquinho. A história, sabemos em que período, em que situação isso foi lhe confiado a ele. E como tem dado fruto, e como gerou pessoas, homens e mulheres de Deus, líderes, de igrejas no Vale do Paraíba todo e em tantos outros lugares. Como gerou filhos na centralidade que é Cristo, como tem libertado homens e mulheres da religião e gerados na centralidade de Cristo, nesse tempo, mesmo independente das circunstâncias. E o Espírito Santo me falava, e eu vou liberar aqui uma palavra de forma profética. Eu sei que não estão me ouvindo, mas é no Espírito. Desses homens e mulheres que têm se alimentado dessa casa, através da vida do apóstolo Eli e do apóstolo Cristiano e da apóstola Leila. Esses líderes são homens estrategistas de guerra. O Senhor os transformou em homens e mulheres que fazem parte da inteligência espiritual, inteligência profética dessa nação. Nessa condição, o Senhor tem colocado esses homens e mulheres de Deus, que têm a movimentação precisa para este tempo, para o povo que eles lideram. Não são homens que se movimentam mais pela religião, por tradição, mas homens que têm a centralidade das suas vidas em Cristo, e têm dado alimento fresco, e têm dado alimento, o Senhor me falava, alimento preciso, porque se tornaram inteligência profética, fazem parte das estratégias de governo de Deus sobre a face da terra. Esses homens e mulheres, como os filhos dessa casa, e eu não falo só dos ministros agora dessa casa, dos 100 e tantos ministros que nós somos, mas de nós todos que somos filhos dessa casa. O Senhor nos chamou para fazermos parte da sua inteligência sobre a face da terra, através do discernimento, conhecimento dos tempos. Traçavam as estratégias e sabiam a hora de avançar. Essa é sacar, e é isso que está sobre nós. E é interessante, eu não quero me deter nesse ponto, mas diz a história que as tribos estavam bem conflituosas dentro delas mesmas e entre elas nesse período, por não entender o tempo, por não discernir essa transição de governo, não discerniram o que Deus estava fazendo naquele momento, E nós temos visto hoje, infelizmente, algum cenário parecido, mudou pouca coisa, Infelizmente, nós temos visto aí algumas coisas tristes da igreja de Cristo se batendo, se criticando, homens e mulheres que Deus chamou para ser voz sobre essa nação. Mas tem sempre um remanescente, tem sempre uma igreja que tem cabeça como Cristo, fundamento como Cristo, centralidade em Cristo, do qual nós também fazemos parte. Não somos únicos, mas fazemos parte de uma igreja assim, que tem discernimento profético, precisão profética, para se movimentar nesse tempo. Qual tem sido a nossa postura nesse tempo? Eu não quero entrar em detalhes para a gente seguir com a palavra, mas qual tem sido a postura dos sacerdotes com a sua família? Será que nós podemos frutificar nesse tempo? Das esposas na sua casa? Será que é possível? É um tempo propício, é um tempo, a palavra que está na minha boca é riquíssimo, para nós frutificarmos dentro e fora das nossas casas. Eu falava quinta-feira, não vou entrar hoje, do tempo preciso para servir. É impossível que você não consiga enxergar uma possibilidade de dar fruto nesse tempo. E nós fazemos parte de uma casa que foi chamada a dar frutos, e assim tem caminhado há 12 anos, em todo o tempo, independente
das circunstâncias. E a recompensa para nós, uma recompensa para a igreja de Cristo, que segue gerando frutos em meio às dificuldades, que se torna imparável, incansável para o bem, que independente da luta, tem Deus como prioridade, não negocia por nada, e que o chamado, o encargo que Deus depositou sobre nós é maior do que qualquer coisa. Eu podia aqui citar um monte de irmãos, mas eu quero falar da nossa igreja como um todo, eu quero falar da igreja de Cristo como um todo, eu quero falar do sonho de Deus. Eu poderia dar aqui 50 exemplos de pessoas que passaram lutas profundas, lutas dificílimas nas áreas da saúde, na área da família, na área financeira. Nós nos tornamos um povo imparável em Cristo. E como eu dizia na quinta, porque isso é uma unção que está sobre a vida do apóstolo L e que chegou sobre as nossas vidas. E há uma recompensa para isso. Recompensa é Issacar. Recompensa é discernimento do tempo. É inteligência profética, é estratégia de guerra que o Senhor deposita sobre nós nesse tempo para comandarmos, liderarmos a transição de governo que o Senhor está fazendo sobre a terra. Nós somos participantes ativos nesse processo. Eu creio nisso, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Deus já nos havia dado a palavra de década de governo. Nos havia, né? Porque eu me incluo, mas é o apóstolo L. Como casa, eu digo, nos havia, mas deu o apóstolo L há muito tempo atrás, há anos atrás, que 2020 iniciaria uma década de governo. O Senhor não foi pego de surpresa. Tem um cenário preparado para essa transição. Se você olhar para a palavra, você vai ver que José se tornou governador do Egito no maior tempo de escassez. Neemias, que eu preguei na quinta, se tornou governador de Jerusalém, quando a cidade estava destruída, os muros arraigados, e o povo estava escravo naquele tempo. É nesse tempo que Deus levanta homens e mulheres segundo o coração de Deus. É nesse tempo que o Senhor transiciona o governo para quem tem sabedoria, como foi com Daniel. Num tempo que, nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de causa, que o Senhor levanta os seus homens segundo o seu coração. É isso que está acontecendo nesse tempo. A nossa recompensa é a precisão que o Senhor está depositando, que está em nós. E que nós vamos seguir nos movendo nisso, das estratégias para esse tempo. Continua comigo, vai para Gênesis 49. Nós vamos agora, Gênesis 49 é o capítulo da Bíblia, onde Jacó, aqui em Israel, antes de morrer, ele está prestes a morrer, ele abençoa os seus 12 filhos, ele libera uma palavra profética para cada um dos seus 12 filhos. E ele vai abençoando, falando coisas grandes e coisas poderosas, que definiriam as movimentações, o chamado de cada um dos seus filhos, de cada uma das tribos de Israel. E no versículo 14, ele abençoa Issacar. E é interessante que ele diz assim: Issacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas. Quando compreender como é bom o seu lugar de descanso e como é agradável sua própria terra, ele se inclinará a fim de que lhe seja colocada a carga sobre as costas e sem reclamar trabalhará como escravo. Esses foram os 2 versículos que a pastora Cristiane Andrade leu na intercessão de sexta-feira retrasada, da onde o Espírito Santo começou a falar comigo. E é tremendo, em algumas versões diz: quando ele compreender como é bom o seu lugar de descanso e é agradável a sua própria terra, né, no profético, no futuro. E algumas já falam de forma profética, mas já cumprida, né? Ele entendeu o seu lugar de descanso, a sua própria terra, né? No profético também estava falando do futuro, mas já como cumprido. E as duas versões são idênticas no seu sentido. Então ele começa a falar de Issacar, ele fala: meu filho Issacar, ou a tribo de Israel Issacar, é um jumento forte, ela tem muita força, e ele é muito perseverante. Eu acho tão lindo, isso fala tanto do sonho de Deus, né? Perseverante. Só que ele repousa entre duas cargas. Então imagina, está fazendo uma analogia com um jumento mesmo. E um jumento, ele é um animal chamado o quê? Qual que é a função dele? Não é chamado, né? Mas ele era utilizado. Esse não foi o chamado dele da criação. Mas ele era utilizado para carregar cargas aqui, ó, em seus lombos, em suas costas. E diz que ele era um jumento forte, perseverante, que ele tem disposição de caminhar muito, mas ele repousa entre as suas
cargas, ele está dormindo no meio das cargas. O Espírito Santo falava naquele dia e está falando conosco hoje sobre sermos fortes, ser perseverantes, mas dormir em meio às nossas cargas, entre duas cargas, nos diz sobre repousar, sobre dormir em meio às responsabilidades. Carregar as cargas era responsabilidade do jumento, ele estava dormindo no meio disso. E não é tempo, quem tem discernimento do tempo, tem condições, eu imparto isso sobre a sua vida, de entender que não é tempo, porque nós estamos em casa, mas parados, digamos assim, de responsabilidades, de afazeres, de compromisso. Não é tempo de nós estarmos dormindo, repousando no meio das nossas responsabilidades. É um tempo de nós nos levantarmos ao encargo, às cargas que o Senhor nos deu para cumprir. Há um chamado sobre nós, e isso não está parado. O Senhor mudou a movimentação, mas o Senhor não paralisou a tua igreja. Não confunda, templo fechado não é igreja parada, mudou a movimentação. E também a movimentação não é live só para a internet, que é tremendo e tem nos alimentado e nos abençoado. Só que senão você olha para as redes sociais e fala assim: e como que eu vou frutificar? Eu não tenho 1000 seguidores. Como se frutificar nesse tempo fosse se comunicar através das redes sociais. Frutificar esse tempo passa por isso também, mas tem muito além disso a ser feito. Tem muitas pessoas precisando de uma palavra de esperança, que não conhecem a Cristo, que não vão ver a live do pregador famoso, mas vão atender o telefone que você pode fazer uma chamada para liberar uma palavra. Tem muitas pessoas passando sim necessidade de comida já nesse tempo. Será que nós não podemos servir nada? Será que nossas vidas não podem sair nada? Será que não temos nada que nós possamos frutificar nesse tempo? Impossível. Não é tempo de nós repousarmos sobre as nossas responsabilidades. Precisamos discernir esse tempo. E ele diz assim: o dia que você compreender e sacar como é bom o lugar que você está dormindo, sobre um lugar maravilhoso, e sacar, e como é agradável sua própria terra, você vai se inclinar, porque um jumento tinha que se abaixar, se inclinar, para que a carga fosse colocada nas costas. E ali você, sem reclamar, vai trabalhar. E o Espírito Santo me falava sobre essa terra agradável. Quando a gente discerne a terra que nós somos colocada, nós nos inclinamos, nós nos permitimos sermos montados, nós permitimos que o encargo que está sobre nós seja liberado, nós nos despertamos a nos movermos naquilo que o Senhor nos chamou. Assim como Jacó e Israel um dia profetizou Issacar, um dia você vai entender que a terra que você está deitado, que você descansa, ela é agradável. Deixa eu te contextualizar historicamente. Diz a palavra que das 12 tribos de Israel, quem estava colocada seria aqui no futuro sobre a melhor terra era Issacar. Nós vamos terminar falando sobre isso, sobre a terra de Issacar. Por isso o pai já profetizou: o dia que você entender como essa terra é boa, você para de repousar, para de dormir sobre as suas responsabilidades, e você vai começar a se inclinar. E é tremendo porque, assim como Israel profetizou para Issacar que a terra, alertou Issacar que a terra dele era boa, ele precisava se despertar. O nosso pai também profetizou que Taubaté é terra de adoradores. Nós também temos essa palavra. Isso também foi revelado a nós. Isso também foi profetizado a nós. Isso também foi anunciado a nós. Isso nós temos essa revelação do quanto a nossa terra é boa, do quanto a nossa terra é agradável, e o que o Senhor Deus pensa da nossa terra, que já foi nos dito e já nos foi anunciado através da boca do apóstolo Eli. Nós nos despertamos, paramos de dormir no meio das nossas responsabilidades e nos inclinamos ao encargo que o Senhor nos confiou. O Espírito Santo me dizia qual é a parte da transformação de Taubaté em terra de adoradores que eu carrego. Como um jumento que foi chamado. Eu não tenho um pingo de problema em me chamar de um jumento, porque o Senhor chama mesmo os que não são. Porque qualidades e habilidades em mim, um jumento é forte e perseverante. E o Senhor me falava a respeito do jumento. É tremendo que você for olhar jumento. Foi quem carregou o animal, carregou Jesus, entrando em Jerusalém, e o povo aclamando, né, a passagem tão conhecida. Mas um jumento é um bicho empacado. Jumento é um bicho teimoso. E ele é rebelde a se inclinar. Você vê que Issacar deu trabalho para se levantar. Tem dificuldade em permitir ser guiado. E eu rompo com esse espírito sobre a nossa vida. Sobre esse espírito de rebeldia, de se debater com o seu Senhor, dificuldade de se inclinar. Por que a gente tem tanta dificuldade de se inclinar diante de Deus?
e das lideranças que Deus constituiu sobre nós, para que sejamos montados por Deus, assim como um jumento foi montado por Jesus e entrou em Jerusalém. Nós somos chamados sim a carregar Cristo em nós, e para que Ele apareça, Ele seja aclamado, e nós só somos portadores da Tua glória, somos portadores da graça que nos alcançou, somos portadores da Tua mente, por favor, imerecido. Esse é o chamado de Deus para nós. Muitas vezes estamos como jumentos empacados. Ah, porque eu já servi muito, mas agora eu parei um pouco, porque, né, aquela arrogância, aquela soberba, como se, nossa, eu vou fazer muita falta. E você faz falta sim. Você faz falta sim, porque você é filho de Deus, e porque o Senhor depositou algo em você por graça, favor imerecido. Imerecido. E muitas vezes essa nossa rebeldia, essa nossa quebra de braço com o Senhor, essa nossa cabeça dura com Deus, está muito ligado à teimosia. Ah, não é para mim. É tremenda essa palavra de governo. Estamos transicionando para uma década de governo. Eu estou entendendo o que essa igreja está falando. Estou vendo o que Deus está fazendo, né? É claro, não preciso ser tão espiritual. Está revelado. Está nítido a movimentação de Deus nesse tempo para a sua igreja. Eu creio que Taubaté será a terra de adoradores. Mas quem vai se mover nisso é o fulano de tal. É o apóstolo. É o ciclano, é o beltrano, não é para mim. Muitas vezes a nossa rebeldia, a nossa teimosia está ligada ao não sou capaz. E eu quero quebrar esse espírito também. Deus, o vento do espírito, nós estamos falando dessa casa no mês de abril, Ele está soprando, e está soprando forte. E Ele está mudando as coisas de lugar. Ele está abalando, como eu já disse, o que é abalável. E está levantando aquelas estruturas, a igreja de Cristo, que é inabalável. Cristo em nós, nos ordenando, nos habilitando, trabalhando de dentro para fora. E essa palavra é para nós todos. Você acha que Deus te chamou para essa casa, te trouxe até este lugar, não sei de que maneira, para você ouvir essa palavra vai ser para a igreja toda, menos para você? Eu não conheço esse Deus. O Deus que eu sirvo tem essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Mas nós precisamos nos posicionar nela, precisamos crer, deixar nossa soberba, deixar nossa teimosia, deixar as nossas dificuldades pessoais. E o Espírito Santo me dizia que muitas vezes nós não temos dificuldade do não é para mim, mas nós muitas vezes temos, isso é para mim, mas aí meu coração, isso é para mim e para mim. É para mim, eu faço parte, eu sou capaz, Deus me chamou, mas eu vou construir um reino pessoal. Eu vou fazer um governo para um reino pessoal. Como eu já disse muito na quinta-feira, para eu desfrutar e não para eu servir, para eu usufruir e não para eu servir. Vamos deixar hoje as nossas teimosias e vamos nos habilitar, vamos nos render como um jumento mesmo, vamos nos inclinar. Falar, Jesus, monta em mim. Eu só quero ser aquele que carrega a tua glória. Eu só quero ser aquele que quando movimenta as pessoas te vejam. Senhor, eu faço parte dessa palavra, eu faço parte desse povo. Essa mensagem está sobre mim. Essa década de governo não é uma palavra específica, exclusiva para o sonho de Deus. Deus usou um apóstolo, um profeta para essa geração, chamado apóstolo L, para liberar essa palavra. Mas a palavra é para a igreja de Cristo, sobre a face da terra. Você que está me assistindo agora vai me assistir depois. Essa palavra é para você, é para a tua igreja, é para a tua vida. Deus está transicionando o governo. E nós fazemos parte disso. Qual é a parte? Da transformação de Taubaté em terra de adoradores que eu carrego. É tempo de nós pararmos de dormirmos entre as cargas e nos movermos ao encargo que o Senhor depositou em nós. Não é mais tempo de permanecermos deitados sobre nossas responsabilidades. Tem carga de um lado, tem carga de outro. Nós não podemos dormir no meio delas. Deus nos falou para fazermos uma revolução inteligente. Você lembra disso? E as nossas armas são a inteligência profética, o discernimento dos tempos e as movimentações precisas. Essa é a recompensa para uma igreja que não passa em minhas lutas. Para uma igreja incansável para o bem. Para uma igreja que aprendeu a frutificar em meia circunstância. Que vem pregar que sobe nesse púlpito a pregar que só Deus e algumas pessoas sabem como está a tua casa, como está o teu interior. Que vem dar um discipulado. Depois de uma briga em casa com a esposa do marido, uma dificuldade terrível no seu lar.
que enterra um parente hoje e amanhã está aqui ministrando a palavra, está aqui na intercessão. Que um marido sai de casa num dia e na semana seguinte está aqui com o joelho dobrado orando pelos irmãos. Esse é o perfil do povo que o Senhor formou nessa casa. É um povo imparável. A nossa recompensa é Issacar, a nossa recompensa, inteligência profética. Uma revolução inteligente se faz com a inteligência profética, discernimento dos tempos e movimentações precisas. Anote isso. Como que nós vamos fazer uma revolução inteligente? Inteligência profética, discernimento dos tempos e tem que ir para a prática. Movimentações precisas. Agora vai comigo. Onde nós vamos terminar, 1 Crônicas 12:32. O primeiro versículo que eu li. E nós vamos ver o contexto agora que ele está inserido. Nós vamos andar um pouco mais em 1 Crônicas capítulo 12. Vocês podem ouvir? Acho que não, né? O Roberto da sua casa. Você só ouve a minha voz doce, como que eu falo? Rouca. E adocicada, que não é nada. Mas tem um louvor tremendo sendo ministrado aqui no nosso espírito. 1 Crônicas 12 fala então da guerra de Hebron, onde transicionou o reinado de Saul para o reinado de Davi. Deus, desabilitando na verdade, tirando o que já estava desabilitado por ele e levantando um homem segundo o seu coração, que não tinha talvez as maiores características humanas visíveis e perceptíveis para a sociedade, os povos daquela época, mas Deus encontrou nele um homem segundo o seu coração. E esse homem, então, nessa guerra que é relatada a partir do versículo 23, os versículos que seguem, nós vamos ler algumas partezinhas só rapidamente, abre aí para você acompanhar comigo, vai falando a contribuição de cada tribo para essa guerra. De que forma cada tribo se movimentou e participou dessa guerra. E é bem interessante. Diz assim, versículo 23. Este é o número dos milhares dos militares armados para a guerra que vieram cooperar com Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor havia predito. Da tribo de Judá, 6.800 soldados armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros treinados e prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600 soldados. Versículo 28, vamos pular um pouco, de Zadok, um jovem valente guerreiro, 22 oficiais e chefes do seu grupo. Da tribo de Benjamim, 3.000 homens. Da tribo de Efraim, versículo 30, 20.800 valorosos soldados, conhecidos por seus grandes feitos. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome, a fim de proclamarem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, e comandavam todos os seus parentes. Issacar não tinha pouca gente, ele nunca foi a maior tribo, eu estava estudando. Mas chegou um tempo que Issacar chegou a ser a terceira maior tribo. Ele nunca foi a maior, mas também não era das menorzinhas. Mas enviou para aquela guerra 200. É interessante que a gente vai lendo aqui 6.800 soldados, 20.000 soldados, e vai lendo uma quantidade de militares, enorme e fortes e capacitados, e que tinham lança, e que tinham escudos, e de repente quando a gente lê sobre Issacar enviou 200 homens. Só que esses 200 homens eram 200 estrategistas. Fale do seu lugar, não são os maiores, são os que têm inteligência profética. Cada um tem o seu papel. Nós não estamos aqui desprezando as outras tribos. Cada um tinha uma função. Tinha soldados, tinha pessoas para ir para a batalha, tinha pessoas para guerrear. Mas tinha uma tribo que conhecia os tempos. Uma tribo que discerniu a transição de reino, de governo. E essa tribo estrategista sabia como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Se você lê a história, você vê outras guerras. Lá no livro de Juízes, quando Débora vence aquela batalha que a gente tanto prega para as mulheres, que Jael mata Císera dentro da sua casa, aquela guerra que Israel venceu,
Débora e faz um cântico, né, conhecido cântico de Débora. Naquele cântico ela exalta, fala assim: Issacar esteve ao lado de Débora, Issacar esteve do lado do Baraque. Então Issacar era estrategista de guerra, que estava nas guerras de Israel, sempre falando o quê? É estratégia de guerra mesmo, sabia fazer diagnóstico do lugar, diagnóstico dos inimigos, diagnóstico, né, da parte física. Então você, tribo tal, vai por aqui, você, Benjamim, vai por ali, você, tribo de Judá, você faz isso, você fica lá em Campana, escondido, você se prepara dessa forma. Ela sabia discernir a habilidade de cada tribo, a força de cada tribo, a especialidade de cada tribo, e traçava um diagnóstico da guerra e preparava toda a movimentação para vencer aquela guerra. Ela que dizia: você vai ter este papel, você vai por esse lado, você se posicionar neste lugar. É uma igreja que representa o quê? Uma inteligência profética, precisão na movimentação, e comandavam todos os demais. E é lindo porque diz assim: sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Israel, todas as tribos, consultavam Issacar como deveria agir. E isso é uma chave nesse tempo. Tem um dado, né, da psicologia que diz, se chama, não sei o que, 1090. As psicólogas devem estar aí tremendo, né? O que quer dizer falar de psicologia, né? Com toda a permissão aí, Marluz, Fabiana Bevilá, com a senhora Takayama, Lívia e todos os demais. Mas diz, esse 1090, diz um estudo que se chama 1090, que 10% da nossa vida está relacionado ao que se passa conosco. E 90% da nossa vida está relacionada com a maneira que nós reagimos. Então, em resumo, para ser rápido e objetivo, o que está se passando hoje, está se passando igual para todo mundo. A circunstância mesma, né? Essa situação não escolhe pessoas. Não adianta você ter dinheiro, não ter lugar no hospital, o que está acontecendo nos países pelo mundo, não vai acontecer na nossa nação, em nome de Jesus. Não adianta você ter o melhor plano de saúde, mas não ter mais um leito para você numa UTI. Isso nem vai acontecer na nossa nação, em nome de Jesus. Mas é o que a gente vê em países riquíssimos, Europa, Estados Unidos, acontecendo, em países pobres. É uma situação que nós todos estamos sujeitos da mesma maneira. A diferença está em como nós respondemos a essa situação. A Zelinda que vai sair dessa situação, 10% está relacionado à situação externa. Porque é a situação onde eu tive que parar, eu não posso mais fazer os meus afazeres externos da minha casa, os meus filhos não vão mais para a escola. Isso são coisas que fogem do meu controle. E isso representa 10% de quem eu serei depois. 90% de quem eu serei depois que eu sair dessa situação, que tudo isso passar, está relacionado como eu respondi a essa situação. Como nós temos respondido a essa situação. Há um tempo atrás, ano passado, eu preguei sobre um versículo que está em Eclesiastes. Eu não lembro mais a referência, não anotei, mas diz que há uma maneira correta. Diz assim: uma maneira correta e um tempo determinado para responder a cada situação da vida. É exatamente o que nós estamos vendo nesse tempo. Tem uma maneira para se responder. A maneira, e eu preguei naquele dia, eu repito hoje em parte sobre você. Nós não temos outra maneira de responder qualquer situação da vida, e nessa situação específica que nós estamos vivendo, que não seja pautada em fé, esperança e amor. Nós somos prisioneiros disso. Nós somos prisioneiros disso. Não tem outro lugar. Não tem uma palavra para expressar que não seja fé, esperança e amor. Isso nos aprisionou. Isso nos acorrentou. Isso nos sequestrou. Nós podemos passar qualquer circunstância. Nós respondemos com fé, esperança e amor. Analise a sua vida hoje. Vê, ainda dá tempo de mudar. Como você tem respondido a essa circunstância até hoje. E clame ao Espírito Santo de Deus: Senhor, eu quero responder com fé. Eu quero responder com esperança, com amor, com sabedoria. No meu lar e nas circunstâncias que eu estou sendo exposto nesse tempo. Nós somos prisioneiros da esperança, proclamadores da esperança, e isso nos aprisionou. Nós estamos presos nisso. Tem famílias vivendo um caos nesse tempo. E tem famílias desfrutando tremendamente desse tempo. Eu falava na quinta, tem até um perigo, né? Claro que nós estamos com o coração cheio de vontade de voltar a servir pessoalmente as pessoas. Mas se eu for olhar dentro da minha casa, o que nós estamos vivendo é tão deleitoso, é tão delicioso. A edificação aí dos filhos, o que nós temos, que está sendo produzido dentro do meu lar, que é até um perigo. Eu falo assim: Senhor, a gente quer que acabe, porque muitas pessoas estão sofrendo com isso. Mas tem sido um tempo
tão precioso dentro de casa, como nós temos respondido a isso. Nós podemos, não permita ser roubado nesse tempo. Você pode desfrutar desse tempo. Amém? Tem gente que responde amém, que é tão bom. Eu não ouvi o seu amém, mas eu ouvi o deles aqui que te representam. E Sacar, nós dizemos que Sacar sabia, se diz que Sacar sabia discernir os tempos, porque entenderam a transição de governo. É tempo de homens e mulheres, segundo o coração de Deus, que estão entendendo a transição, o momento que estamos vivendo, a transição de governo, serem levantados. Fala aí no seu coração: eu sou um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus tem um propósito para querer o governo. Querer o governo, pastora, sim, nós somos intencionais ao governo. Se você não ouviu, ouça a palavra que eu ministrei na quinta-feira. O que é a nossa, por que a nossa intenção no governo? O nosso caminho para o governo é servir, o nosso destino é servir. É só para servir. E assim como Jacó, Israel, profetizou um dia que Issacar reconheceria o valor dessa terra e lutaria nela, nós também temos, a partir do nosso pai, essa palavra profética sobre Taubaté. Precisamos reconhecer o valor disso e lutar por isso, e nos movermos por isso. A palavra diz que Issacar era celeiro de Israel, justamente porque eles estavam situados na melhor terra. E o Espírito Santo me dizia: celeiro de Israel, quem tem inteligência profética tem pão. Quem tem discernimento profético tem pão. Não podemos, nesse tempo talvez nós não sejamos os maiores em termos de estrutura, de pessoas, mas nós temos tido pão para dar. Deus está levantando nesse tempo verdadeiros celeiros. Igrejas que têm discernido os tempos, igrejas que têm ouvido a voz do Senhor, igrejas que têm precisão nesse tempo e têm alimentado a igreja de Cristo com pão preciso, pão fresco, palavra precisa para esse tempo. E nós temos o privilégio de fazer parte de uma casa que foi presenteada ou recompensada com inteligência profética, com discernimento dos tempos e movimentação precisa. Ou seja, nós temos pão. Você é um celeiro. Você é um celeiro. Você tem para dar nesse tempo. Você tem uma palavra de vida. Você tem alimento espiritual e alimento natural. Você tem o que estender a tua mão. Você tem uma palavra de esperança. Eu estou declarando sobre a sua vida aquilo que Deus já fez sobre você. Não estou profetizando para o futuro. Essa é a sua realidade. A sua realidade encontra-se em Cristo. Você e eu somos celeiros desse tempo. Nós temos o que dar, nós temos a dar de comer a quem tem fome, a quem tem sede, em todas as áreas, nesse tempo. Fala aí com você mesmo, seu espírito: eu sou um celeiro. Se você até agora não deu nada para ninguém, você não liberou a palavra, você não ministrou o coração de ninguém, você não fez um prato de comida, se você não deu uma roupa, se você não doou um sangue, meu irmão, meu amigo, que o Senhor agora se desperte, meu irmão. Você pare de dormir, nós paremos de dormir no meio das nossas responsabilidades. Nós entendemos que nós somos um celeiro fértil e nós temos pão para dar. Que o Senhor nos desperte como igreja, como pessoas. Nós somos celeiros. É tempo da igreja que possui inteligência profética, discernimento dos tempos e que vai movimentar precisamente essa transição de governo. O Espírito Santo, nós estamos falando tanto de... Hoje o Senhor me lembrou de uma palavra do qual eu quero encerrar. Receba aí e participe aqui. Não só receba, como participe desse momento na sua casa. Falando sobre precisão, discernimento dos tempos, né? O Senhor tem falado muito a respeito de um tempo de servir. E o Espírito Santo me falava hoje à tarde, enquanto eu cuidava dos meus afazeres lá em casa. Se nós temos tantas, nós estamos, né, como Issacar, o Cristo vivo, a palavra profética cumprida em nós, né? O verbo que se fez carne, que já se cumpriu e habita em nós. Nós entendemos movimentações então, e discernir o tempo. E se tem algo que é tempo oportuno hoje nas nossas vidas, é a adoração.
E eu vou te dizer por quê. Há um tempo atrás nós pregamos nessa casa, eu preguei em 2017, uma palavra sobre isso, mas nós sempre falamos. Tem um versículo na Bíblia, eu não vou ler. Você já conhece, que fala que Faraó é apenas um som. Faraó, que é um espírito que escraviza, é um espírito que intimida, é um espírito que sequestra as nossas mentes, é um espírito de opressão, né? O que Faraó fez com o povo de Israel? Oprimiu, escravizou. É um espírito de intimidação, escraviza aqui, ó, escraviza a mente, escraviza através de nos não permitirmos discernir quem somos em Cristo, o nosso chamado, enfim, de não discernirmos os tempos, de errarmos as movimentações, tudo isso é espírito de Faraó. E eu vou resumir com a palavra, é um espírito de intimidação, mas a palavra o define como apenas um som, ou seja, não é uma verdade, é só um som. E nesse tempo, como o Faraó tem gritado? Pastora, mas é uma verdade que está acontecendo, é uma verdade que está acontecendo do tamanho que está. Mas como a mídia tem sido um instrumento de Faraó, como tem sido uma voz de intimidação, de caos, de colapso, de medo do futuro, mas nós somos prisioneiros da esperança. E o Senhor já nos ensinou que para calar uma voz de intimidação, nós levantamos uma voz de adoração. Então se você quer uma palavra nessa noite, eu faço o que então, pastora? Se eu faço parte de uma casa, de um povo que tem discernimento dos tempos, inteligência profética e movimentação precisa, eu faço o que? Eu te dou uma chave nessa noite, adora. Porque a adoração, o Espírito Santo me falava, o que nós adoramos nos governa. O que nós adoramos nos governa. Já foi pregado tanto isso nessa casa, não preciso explicar. Aquilo que você adora te governa. O que eu adoro me governa. E se nós queremos ter a nossa mente, nossas emoções governadas pelo Espírito, nós precisamos adorá-lo. A adoração nos coloca na nossa posição, na nossa essência. Nós somos criados para a adoração e para o louvor da glória do Senhor. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa essência. E a adoração, o Espírito Santo me disse hoje à tarde, traz de volta a gratidão. Veja se você não está murmurando nesse tempo. Veja se você não está reclamando muito nesse tempo. Veja se você não está muito estressado nesse tempo, reclamando de muitas coisas. Perceba se você não está adorando pouco. Porque você pode estar estressado, nervoso, preocupado, agitado com os afazeres de casa. Você começa a adorar. A primeira coisa, a sua essência de adorador, aquilo vai tomando você de dentro para fora. A primeira coisa que acontece, você começa a ser grato. Senhor, a adoração muda a nossa visão. E se você precisa ter a sua visão limpa, o colírio que a profeta Camila tem falado nesse tempo, se tem um colírio para a nossa visão nesse tempo, esse colírio se chama adoração. Tempo de adorar. O nosso Pai, a adoração nos posiciona na nossa essência. Adoradores é a nossa essência. O Senhor me fez lembrar de um fato hoje à tarde, que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Eu não vou explicar detalhes aqui, ficaria muito longo, eu não vou expor. Não tem problema em contar, mas há 3 anos atrás eu vivi uma situação de muita preocupação, de muito medo. Eu estava temerosa. E o Senhor e a presença ali do Eduardo, meu marido, comigo, né, e sendo boca de Deus na minha vida, foram as minhas forças. Mas foi um momento que eu fiquei muito amedrontada, há 3 anos atrás. E Deus operou aquela situação que eu tinha que enfrentar e enfrentei de uma maneira milagrosa. Deus fez um milagre. Aconteceu assim, um milagre. Não tem outra palavra para explicar. Aconteceu um milagre. E aquilo que poderia ser uma situação de extrema dificuldade, de dor e sofrimento, foi praticamente um passeio, uma diversão. Eu desfrutei daquilo. E eu naquele momento, naquele lugar, eu tinha 2 pessoas, 2 irmãs aqui da casa, que também iriam viver aquilo no futuro prestes. Perto, né? E eu falei assim, nossa, falei com Deus, sozinha. Eu preciso ligar logo para elas. Eu preciso testemunhar do que Deus fez na minha vida. Porque elas precisam ser fortalecidas. O meu testemunho, eu vou contar tudo o que o Senhor fez, vai encher elas de fé. Elas não vão vir preocupadas e com medo como eu, porque o que o Senhor fez na minha vida, né? E eu ansiosa para ligar para elas, o Espírito Santo me falou assim, não ligue. Eu falei assim, não ligue. Ele não liga. Eu falei, por que, Espírito Santo? Ele falou assim para mim, porque se eu fizer com elas o que eu fiz para você, elas não vão reconhecer. E elas não vão ficar gratas, porque elas ainda vão ver alguma dificuldade que pode ter tido, alguma coisa ali no ambiente, alguma coisa que não foi tão redonda. Elas não têm o mesmo olhar. Não adianta você contar para elas o que eu fiz para você, porque se eu repetir a mesma coisa para elas, elas não terão
um coração grato a mim, porque elas não vão ter o mesmo olhar sobre a situação que você teve. Eu falei, Deus, mas peraí, não é assim. Eu vou ligar, porque elas vão me ouvir. Deus falou, não ligue. Não ligue. E eu que estou te contando, o Espírito Santo me fez lembrar dessa história hoje. Eu nunca contei isso. Para te despertar. Nós estamos todos na mesma situação, mas alguns estão escolhendo responder a situação com adoração. E vão sair maior e mais forte, para irmos mais rápido e mais longe. Se você está num momento de preocupação, estresse, ansiedade, depressão, medo, murmuração, substitua tudo isso, arranque de dentro de você, nem que seja força, uma adoração. Coloque um louvor, se os seus lábios não estão conseguindo nem cantar. Expresse um louvor, uma palavra de amor e adoração ao seu Deus, ao nosso Deus, porque Ele vai limpar os seus olhos, Ele vai trocar a sua visão. E você vai ver no final disso tudo que você tem motivos para agradecer por esse tempo. Motivos para ser grato a Deus por essa circunstância, por mais difícil que ela possa ser. Vamos levantar nessa noite juntos como casa. Vamos espalhar por Taubaté uma adoração genuína, casa por casa, como luzeiros, declarando que a nossa terra é boa. Taubaté é terra de adoradores, e nós nos levantamos a esse encargo. Nós nos domimos sobre as nossas responsabilidades, mas de forma precisa seremos conduzidos a nos movermos nessa transição de governo. Faraó é apenas um som, e para calar um som de intimidação, nós levantamos um som de adoração. Esse som vai nos governar. Quem nós adoramos nos governa. A sua mente vai ser governada pelo Espírito. Os seus sentimentos, as suas emoções serão governadas pelo Espírito. Basta que você levante na tua casa, do teu interior, um som de adoração. Nós temos inteligência profética, precisão profética. Então nessa hora eu estou te dando uma chave, meu irmão. O que eu faço, pastora? Adore ao Senhor. Ele vai te devolver a um lugar de gratidão. Vamos adorar o Senhor junto nessa noite. O louvor aqui vai nos conduzir. E você na sua casa, levante agora um altar de adoração ao Senhor. Taubaté, terra de adoradores. A tua igreja está em casa, mas a tua igreja adora o Senhor nesta hora, em um só sentimento, em um só pensamento, em uma só voz, em uma só adoração. Porque em ti nós somos um, Senhor. Receba a nossa adoração. É uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.